Bem-vindo, pessoal. Meu nome é Denarci e vou ficar com vocês aqui no Aula Inova, na aula de Processo Civil 4, que diz respeito tanto ao cumprimento de sentença quanto ao processo de execução. Bom, a importância dessa matéria diz respeito à própria satisfatividade do direito que se reconheceu lá no processo de conhecimento que vocês estudaram lá com os professores anteriores a mim. Então, o direito em si, ele não se preocupa tão somente, o Poder Judiciário, na verdade, não se preocupa tão somente em reconhecer a existência do direito, mas o direito reconhecido ele tem que ser satisfeito. E essa satisfação do direito é que diz respeito ao processo de execução, que no CPC de 2015 está vinculado ao chamado título executivo extrajudicial e ao cumprimento de sentença, que não deixa de ser uma execução, mas relacionada ao chamado título executivo judicial. Então, como eu disse agora, eu tenho duas possibilidades de execução. O chamado processo autônomo de execução, que no CPC 15 ficou ligado diretamente ao título executivo extrajudicial, e a chamada fase procedimental executiva, que no CPC 15 ficou ligada especificamente aos chamados títulos executivos judiciais. Isso significa que o processo civil, já no código anterior, trabalha as chamadas ações sincréticas. O que seriam as ações sincréticas? Aquela ação que eu digo faz tudo, uma ação que ao tempo que reconhece a existência do direito, ela tem uma fase destinada ao cumprimento desse direito que foi reconhecido. O nome dessa fase, como eu havia dito, é fase de cumprimento de sentença. O processo autônomo de execução ficou relegado tão somente aos títulos executivos extrajudiciais. Então, repare bem, cumprimento de sentença, título executivo judicial, processo de execução, título executivo extrajudicial. Aqui nessa parte inicial, que a gente vai falar da teoria geral, eu vou falar daquilo que diz respeito tanto ao cumprimento de sentença, quanto ao processo autônomo de execução. E quando houver algumas diferenças pontuais, eu chamo a atenção de vocês acerca do que seria direcionado ao processo e o que seria direcionada à chamada fase procedimental executiva. Bom, de uma ou de outra forma, a execução ela pode se dar de duas maneiras. A chamada execução direta, que é aquela onde você